Fala, moçada, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, vocês já sabem, o curso online que mais cresce no Brasil. E a Loja do Concurseiro está em mais um projeto, e o nosso projeto é PM do Ceará, Polícia Militar do Ceará. Nós já temos uma vivência na região Nordeste, já participamos de vários concursos, e antes de ir para a nossa dica imbatível, que na verdade não será uma dica, serão várias dicas, a primeira coisa que eu falo em todas as minhas aulas: assim que sai o edital, a primeira coisa que você precisa é baixar este edital. A segunda coisa é não depender do curso, é você ler e tomar conhecimento desse edital. E aí você não deve se empolgar e querer as coisas de uma hora para outra. Nós, da Loja do Concurseiro, fizemos a mesma coisa que você deve fazer. Primeiro, a leitura do edital. Segundo, entender qual é a banca. Fundação Getúlio Vargas. Eu vou para a banca, analiso a banca, verifico as questões e se ela já participou de uma prova PM do estado do Ceará. A partir daí, nós começamos a preparar o nosso material. Alguns alunos que já compraram o nosso curso, muito obrigado. Tenham certeza que as nossas aulas elas vão sair no tempo determinado com o conteúdo adequado. Desde já, muito obrigado. E todo concurseiro, ele não quer perder tempo, então vem comigo, moço, vem comigo, mocinha. Atenção, nós preparamos para você uma questão que você vai gostar. É nível médio. A primeira coisa, a nossa banca, Fundação Getúlio Vargas, ela trabalha com vários estilos de questões. Algumas são bem diretas, exigindo o domínio do conteúdo. Algumas você vai ter assinalar a alternativa incorreta, que até hoje me confunde. E você também vai ter algumas questões que nós chamamos de contextualizada. Outra coisa, nós não vamos adivinhar como é que vem a tua prova. E também nós não vamos dizer para você que deve estudar apenas um conteúdo. Sempre que nós pegarmos qualquer conteúdo de história regional, no caso, a história regional é do estado do Ceará, a primeira coisa que nós temos que ter é uma noção geral da história do Brasil. Se nós temos um conteúdo falando sobre a história do Ceará, a partir do período colonial, eu tenho que ter uma compreensão que a partir de 1530, os portugueses foram obrigados a colonizar o Brasil. Por que a partir de 1530 os portugueses foram obrigados a colonizar o Brasil? Porque já existia aqui no Brasil a presença de franceses, a passagem de ingleses. E os franceses, principalmente, tem a ver com o nosso conteúdo, possuíam uma relação diferente com algumas nações indígenas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, mesmo que não esteja no teu edital, exige que você tenha uma compreensão da história do Brasil. Já sabemos que a partir de 1530, os portugueses eles irão colonizar o Brasil, por conta dos seus inimigos, presença principalmente de franceses. 2, a situação de Portugal economicamente não era boa. E daí? Que se a situação de Portugal economicamente não era boa, os portugueses vão passar justamente a finalidade, a função de colonizar para os donatários. Aí você já fez uma leitura sobre as capitanias hereditárias e você sabe que no sistema de capitanias hereditárias, quem entra com capital, quem entra com investimento serão os donatários. Os donatários terão vários deveres. Os donatários terão que aprisionar índios,
doar faixas de terra, que nós chamamos de sesmarias, pagar impostos, mas acima de tudo, o que é que o rei de Portugal precisa? Ocupar o território. Parte 2, vem comigo. Quando os portugueses dividem as faixas de terra, que nós chamamos de capitanias hereditárias, nem todos os donatários eles virão para o Brasil e nem todos os donatários vão investir de imediato. Foi o caso, principalmente, do Ceará, o Grande Ceará ou Ceará Grande, como queiram. No primeiro momento, o donatário ele não investe e aí nós vamos ter um período de não ocupação. Importa para vocês que, diferente do Ceará, nós vamos ter o desenvolvimento de Pernambuco, vamos ter o desenvolvimento da Bahia. E tanto Pernambuco quanto Bahia investiram em quê? Investiram na indústria do açúcar. O açúcar eu planto. O açúcar, para eu ter o açúcar, eu vou precisar de quê? Da cana de açúcar. Então, vamos lá, eu tenho que plantar a cana de açúcar para produzir o açúcar. E este açúcar é que vai fazer com que você tenha uma fixação, de fato, nós vamos ter o desenvolvimento de povoados, que vão virar vilas e depois cidades. Interessa para nós que, no momento em que nós temos a economia do açúcar, nós vamos ter uma necessidade. E essa necessidade é uma necessidade alimentícia. Precisamos de uma agricultura de subsistência, mas também nós precisamos da carne. E é justamente nesse período que você vai ter a questão da pecuária. Então, diferente de Pernambuco, diferente da Bahia, nós vamos ter a atenção e a ocupação do Ceará, principalmente a partir do século XVII. Dica imbatível número 1. Sempre eu vou colocar para vocês que o professor, no sonho de ganhar a confiança de vocês, ele diz muitas vezes, isso não pode deixar de vir. E no teu domingo abençoado pode ser que não venha. Então não cria essa expectativa. Dica 2. Quando você for fazer a sua prova, não vá esperando que todo o conteúdo que você estudou, você vai dizer, oh, o professor sonhou com isso. Não. Nós estamos construindo o quê? Que para eu poder entender a ocupação do atual estado do Ceará, eu tenho que lembrar que a ocupação dele está diretamente relacionado, primeiramente com Pernambuco e depois a Bahia. Antes da pecuária, nós tivemos várias expedições. E a maioria dessas expedições, elas não obtiveram sucesso. Sempre que você ler expedição, podem ser bandeiras. E o que são bandeiras? Bandeiras são grupos de pessoas que adentram pelo Brasil em busca de riqueza. Embora a mineração ela só tenha alcançado seu apogeu no século XVIII, principalmente nas Minas Gerais e Goiáses, mas desde o século XVI que nós vamos ter a tentativa de encontrar ouro, diamante. Havia uma lenda, havia uma perspectiva de encontrar veios de ouro em pó, riqueza. Tranquilo, pessoal? Então, as primeiras expedições, elas não obtiveram sucesso porque também não tinham o intuito de ocupar. Tranquilo? Então, aqui vem para a questão. Na hora que você pegar a sua prova, vocês vão perceber que cada professor tem a sua loucura. Qual é a loucura do professor Pantoja? Grifa aquilo que for mais importante. Nós estamos aqui preparando vocês para o dia da prova. Não adianta você ter lido o conteúdo,
assistido várias videoaulas, se no dia da prova você não tem já todo o modelo de realização da sua prova. Vem comigo. Conforme o historiador Francisco José Pinheiro, a ocupação do território cearense ocorre de forma tardia, ao contrário da rápida ocupação do litoral açucareiro, iniciada no século XVI. Notem, por mais que no teu edital não esteja cobrando história do Brasil, aqui a questão exige que você entenda que no século XVI nós vamos ter já o empreendimento açucareiro. E eu coloquei para vocês duas capitanias importantes, Pernambuco e Bahia. E mostrei para vocês que essas capitanias, elas vão ter qual finalidade? A finalidade delas, justamente qual é? De fixar. A finalidade dela qual é, pessoal? De desenvolver uma economia que dê lucro à metrópole. Os portugueses, quando colonizaram o Brasil, segunda vez, não estavam em uma situação financeira boa. Tanto é que são os donatários que devem investir. Lembrando que quando os portugueses colonizam o Brasil, havia uma mentalidade que é importante. Dica imbatível 3, Divisão Internacional do Trabalho. E o que é o DIT? O que é a Divisão Internacional do Trabalho? A metrópole, ela pode produzir manufaturas, a colônia não. A única manufatura ou agroindústria que nós poderíamos produzir era a agroindústria do açúcar. Então, qual é a função da colônia? Fornecer produtos primários para a metrópole. Qual é a função da colônia? Dar lucro para a metrópole. Beleza? Muito bem. Então, no momento em que você faz essa leitura, o teu raciocínio já está acontecendo. O que é que eu peço para vocês? Escrevam aqui, que aí você não precisa repetir 2, 3 vezes a leitura. Somente no século XVII, o interior do Ceará seria ocupado pelos portugueses, no intuito de investirem na pecuária. Falei ainda há pouco que no primeiro momento, as primeiras expedições é de pelo menos saber o que tem naquele local, aprisionar e combater os índios que não querem ser escravizados, que não querem ser convertidos ao cristianismo, mas também havia uma esperança de encontrar riquezas como metais preciosos. Tranquilo? Isto aqui, no dia da tua prova, você vai ter já uma prática para isso. Muito bem. Agora, nós vamos para o que interessa, que é o comando. O comando é o que decide a tua aprovação, mocinha. Vem para cá. As opções a seguir caracterizam corretamente o processo de exploração ou tentativa de ocupação do Ceará Grande na segunda metade do século XVII, a exceção de uma. Mesmo quando eu elaboro a questão e eu tenho que seguir o modelo da fundação, eu ainda me enrolo, porque como vocês, eu fui treinado, doutrinado para marcar a correta. E aqui, atenção, ele vem dizendo, ó, as opções a seguir, nós temos 4. Elas caracterizam corretamente o processo de exploração ou tentativa de ocupação. Então, nós temos, tradicionalmente, a maioria dos livros trabalha assim, 3 tentativas de explorar ou de ocupar. Beleza.
Eu tenho 4 alternativas corretas, mas ele quer a errada. Então, fica bem atento, porque no momento em que você está fazendo a sua prova, você está tão condicionado que você não lê. E aí você começa a encontrar 1, 2, 3 questões e quer que anule. E, na verdade, eu tenho que encontrar a exceção. Vamos lá? A primeira expedição foi chefiada por Pero Coelho de Souza, em 1603. A expedição coelhina pretendia reconhecer e explorar terras localizadas entre Pernambuco e Maranhão, bem como expulsar os franceses do território maranhense. Correto! Nós sabemos que a expedição de Pero Coelho é uma expedição até de ter uma visão geográfica do território, é uma expedição que deveria sair de Pernambuco e chegar até o Maranhão, e neste caminho aí você vai ter Ceará, você vai ter Piauí, ele vai encontrar nações indígenas e, diferente dos franceses, ele é muito mais truculento. Ele vai ter dificuldades em se fixar, porque o trabalho que ele tem em relação aos indígenas é um trabalho de ocupar, ou você vai se converter à minha crença, ou você vai ser escravizado, ou morre. Detalhe, os franceses já estavam muito mais acostumados e tinham uma outra relação, beleza? Alternativa B. Os jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira, ambos da Companhia de Jesus, realizaram a segunda expedição. Até aqui tranquilo. Obtiveram êxito na conversão dos tucarijus. Para bem aqui, esta alternativa é a alternativa errada. E aí, sem suspense, concurseiro, sabemos que os jesuítas vieram para o Brasil já no século XVI. Os jesuítas faziam parte da Companhia de Jesus. E os jesuítas, eles possuem uma prática diferente de ter o controle sobre os índios. Enquanto nós temos aqui o Pero Coelho e ele vai impor a sua força, a sua vontade através das armas, os jesuítas, eles irão até o local em que os índios estão, através de instrumentos, principalmente a flauta, de tentar dominar o seu dialeto. E no momento que ele ganha confiança, ele começa a mostrar a sua fé cristã. E no momento em que ele converte este índio, ele terá o controle sobre este índio. Missões jesuíticas. É importante que você compreenda que antes dos portugueses terem o controle do que tu tens hoje como Brasil, os jesuítas já estavam nos principais locais. Detalhe, os jesuítas, eles não tinham uma obediência ao rei de Portugal, e sim ao Papa. Segunda questão, os jesuítas não recolhiam impostos. Isso lá na frente nós vamos ver com o Marquês de Pombal. E um outro ponto, aonde é que está o erro? Os jesuítas, sim, saíram de Pernambuco, chegaram até Ibiapaba, tiveram um contato, vamos colocar de forma mais pacífico, mas no momento em que eles saem de lá, eles serão perseguidos pelos tucarijus. E os tucarijus são nações indígenas que estão aliadas aos franceses. Serão perseguidos e um deles será morto. É importante você perceber que um deles vai até onde hoje nós temos a ilha do Marajó. E lá também vai ser morto. Importante para vocês entenderem que no momento em que eu estou fazendo a correção da prova, é claro que eu estou indo muito mais lento. Isso aqui é uma dica, é um bate-papo.
Mas no dia que você estiver fazendo a sua prova, você, no momento em que encontrou o erro, você nem precisa ler as outras. Não é para marcar a alternativa errada e aí você ganha tempo para outras questões. Beleza? Professor, a leitura da C. Em 612, foi enviado ao Ceará o português Martim Soares Moreno, considerado importante o fundador, que também vai se instalar às margens do rio Ceará, onde recuperou e ampliou o Forte de São Tiago e o batizou de Forte de São Sebastião. Lembrando que nós vamos ter, as vitórias, derrotas, e eles voltam a ocupar o território. Lembrando que a região não é uma região em que você vai ter uma facilidade para plantar. Lembrando que esta região, atual Ceará, estava distante de Pernambuco e da Bahia. E lembrando também que esses homens estavam lutando ou com os índios ou com os franceses do próprio bolso. Por exemplo, o Martim Soares Moreno, ele chega e faz todo o investimento. No momento em que ele não consegue mais passar muito tempo, ele vai pedir uma indenização e o governo português não vai dar. Beleza? Em 1637, a região foi invadida por holandeses. Lá vai o professor falar de novo. Lembrem que eu tenho que ter uma noção sobre história do Brasil. Sabemos que no século XVII nós vamos ter a União Ibérica. E no momento que eu tenho a União Ibérica, nós vamos ter Portugal e Espanha sendo governado por o mesmo rei, Filipe II. O Filipe II é inimigo dos holandeses. O Filipe II proíbe os holandeses de manterem uma relação econômica. A produção de açúcar no Brasil, ela não seria viável sem o capital flamengo, que é o capital holandês. Flamengo holandês, flamenco espanhol. É muito importante você entender que no momento em que Filipe proíbe a manutenção do comércio entre holandeses e a colônia brasileira, os holandeses invadem Pernambuco, depois nós vamos ter a Bahia e ele vai ocupando vários territórios. Também ele vai chegar até o Maranhão e o atual estado do Ceará. Beleza? Então, olha só, em 1603, a região foi invadida por holandeses, enviados pelo príncipe Maurício de Nassau, que tomaram o Forte de São Sebastião. Anos depois, a expedição foi dizimada pelos ataques dos indígenas. A última, em 1654, Schulenburg, foi tomado por portugueses, chefiados por Álvaro de Azevedo Barreto. E o forte foi renomeado Forte de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. À sua volta, formou-se de uma forma lenta e gradual a segunda vila do Ceará, chamada de Vila do Forte ou Fortaleza. Lembrando que Fortaleza, por muito tempo, era a segunda na questão do desenvolvimento econômico. Também, o que é que você precisa ter ideia? Que a loja do concurseiro, ela criou uma forma de apresentar o professor para vocês. E esta forma é justamente através da dica imbatível. Faça o comentário, diga qual conteúdo vocês querem que eu traga na próxima aula, que nós vamos estar aqui com vocês. Tenho ainda uma próxima questão. Disse para vocês que todo concurso o aluno quer o conteúdo de imediato. E eu já disse para vocês, principalmente o conteúdo de história é um conteúdo novo. Você pode buscar que nós não temos videoaulas adequadas para esse edital de uma forma instantânea, imediata. Estudamos, tomamos contato com a banca e nós estamos oferecendo para vocês o nosso produto. Primeira coisa, pessoal, isto aqui não é
um custo, não é um gasto, é um investimento. E um investimento que vai, de forma, modificar a sua vida. Financeiramente, não é só isso. Você sonha, você pensa e você quer ser militar. E a loja do concurseiro, ela vai parcelar nas principais bandeiras do cartão de crédito. Pantoja, 270 para mudar a tua vida. Videoaulas de teoria e exercício. Primeiro eu jogo muitas minhas videoaulas, depois nós temos exercícios. Só que nós temos mais 3 simulados. Pensando na Banca Fundação Getúlio Vargas. 5 maratonas de exercício ao vivo. Professor Pantoja está corrigindo com vocês questões. Só que bem aqui eu estou com o chat e você está mandando as suas perguntas, está tirando as suas dúvidas ao vivo. Vem conosco. A apostila, pessoal, nós na loja colocamos como um ponto de você tirar alguma dúvida, mas o que vale para você que trabalha, que tem um tempo corrido, são as nossas videoaulas. Você põe o seu fone, você está no ônibus, você está no trabalho e você está nos assistindo. E aí nós temos a nossa mega revisão final. E na verdade, nessa mega revisão final, nós vamos trabalhar através de exercícios, de questões e de dicas, tudo aquilo que está no conteúdo. Então vem para a loja do concurseiro, moço. Atenção aqui, segunda questão. Eu disse segunda questão. A ocupação do Brasil ocorreu inicialmente pelo litoral, estando de acordo com a necessidade do comércio e estratégia militar. A pecuária teve seu papel importante na ocupação e desenvolvimento econômico em outras regiões do Brasil. Vocês já viram que para começar a nossa dica imbatível, eu já falei sobre o momento em que os portugueses chegaram no Brasil, ok? Falamos sobre as capitanias hereditárias, ok? E falamos também sobre a economia do açúcar. Só que eu falei para vocês, terceira vez, que a economia do açúcar eu vou ter um desenvolvimento maior, principalmente Bahia, Pernambuco. Interessa para nós que no momento em que nós estamos produzindo açúcar, este açúcar, ele necessita do engenho, por isso que é agroindústria. Somente aqueles senhores de engenho ricos, na prova vai estar a palavra abastado. Abastado é quem é rico. Somente os senhores de engenho rico possuíam engenhos movidos a água. Era o chamado engenho real. Anota aí, moço. Importante para nós. Se você não é rico, você vai ter o quê? Você vai ter o engenho que será movido à força motriz, à força animal. Nós não temos no Brasil, no início do século XVI e XVII, uma quantidade de cavalos. Não temos. Nós não temos no Brasil uma quantidade de moares, mulas, jumento. Não tinha. E o que é que você vai ter? A maioria dos engenhos médios serão movidos à força do gado. Ora, eu preciso do gado? Preciso, para movimentar o engenho. Mas eu preciso do gado também para alimentar todas as pessoas. O gado era proibido por lei ser criado próximo dos canaviais. Seria um desastre. Então, para eu criar gado, eu vou ter que criar longe dos canaviais. Então, atenção, dica imbatível 5. A indústria do açúcar, ela vai estar concentrada no litoral. Obrigatoriamente, a pecuária, longe do litoral, será para o interior. E aí você vai ter o gado, atual Maranhão, atual Piauí e Ceará, que é o nosso conteúdo a ser estudado. Importa para nós que isto não acontece de uma forma planejada. Nós vamos ter, principalmente, fazendeiros do Pernambuco e de Bahia
que irão em busca de pastagem, que irão procurar áreas para criar o seu gado. E eu já disse, muitos foram para o Maranhão, outros chegaram até o Piauí e outros vão chegar até o atual estado do Ceará. A pecuária vai ser a primeira atividade econômica que, de fato, ela vai possibilitar a ocupação do território. Tranquilo? Outro ponto fundamental. Por que a pecuária? Por que a pecuária? Atenção, para eu produzir açúcar, eu tenho que ter dinheiro, primeiro, para comprar escravos, seja ele indígena, seja ele africano. Para eu investir no açúcar, eu tenho que ter dinheiro para trazer as mudas da cana. Eu tenho que ter muito dinheiro para construir o engenho. Isto leva tempo e é um investimento de anos. A pecuária, ela vai se destacar por ela não necessitar de tanto investimento. Primeiro, a nossa pecuária, isso está em várias questões, ela é extensiva. Eu não tenho o curral, eu não tenho o estudo que você possui hoje de como criar o gado. Naquele período, bastava o pasto, poucas pessoas para tomar conta desse gado. E você não vai ter a predominância do trabalho escravo, seja ele indígena, seja ele africano. Depois que esse gado engordou, eu vou levar este gado até o mercado comprador, consumidor, Pernambuco, Bahia e no século XVIII, as Minas Gerais. Só que no momento em que eu tenho gado que engordou, até este gado sair do Ceará, passar pelo sertão para chegar em Pernambuco, eu vou ter a concorrência do gado de Pernambuco e do Ceará. O gado do Ceará emagreceu, muitos morreram pelo caminho. É justamente neste período, e aí tem uma discussão muito grande dentro das universidades no Ceará, que nós vamos ou desenvolver, essa é a discussão, ou nós vamos utilizar uma técnica indígena, que é de conservação da carne. E no momento em que eu tenho uma facilidade de obter o sal, que não era tão comum em outros locais, eu vou ter um local que eu vou ter o sal, as salinas, nós vamos aprimorar a técnica de desidratar a carne e conservá-la. Em vez de vender o boi em pé, nós já vamos vender a carne salgada e o couro. A partir deste momento, eu tenho a pecuária, mas também eu tenho o produto. E será a pecuária e o produto, a carne de sol, a carne seca, que eu vou ter aqui neste momento a ocupação do território. Lembrando que essa ocupação ela se dá até as chamadas grandes secas. Mas isso aí fica para uma outra dica. Tranquilo, pessoal? Vem comigo agora aqui para o comando, tá bom? Vamos lá. Sobre a pecuária desenvolvida no Ceará no período colonial, marque a alternativa correta. Você percebeu que na outra eu tenho um texto e às vezes vocês dizem, para que o texto? E você já está vendo que o texto, ele te dá uma dica, ele te ajuda. Aqui não, é uma questão seca, é uma questão de conteúdo, de conhecimento. Sobre a pecuária desenvolvida no Ceará no período colonial, marque a alternativa correta. Atenção! A pecuária no Ceará acompanhou a dinâmica adotada na capitania de Pernambuco. Ou seja, ela é fornecedora de força matriz nos engenhos cearenses. Atenção! Você vai perceber, e aí nós temos que ter cuidado, beleza? Até aqui, meninos, tá tudo tranquilo.
está tudo suave. A pecuária no Ceará, ela vai estar muito próxima da pecuária de Pernambuco, até porque são muitos fazendeiros pernambucanos, são muitas empresas dirigidas pelos pernambucanos que vieram e ocuparam o território. Acontece que o nosso gado, ele não será apenas fornecedor de força motriz. Nós vamos fornecer o gado para força motriz, mas nós vamos fornecer o gado para alimento. E eu acabei de te dizer, moço, fica ligado, mocinha, que nós vamos desenvolver uma pecuária diferente, que é justamente nós vamos abater o animal e transformá-lo em produto. Beleza? B. A pecuária possuía coisas específicas no Ceará que facilitaram a sua implantação no interior nordestino. Já descrevi. Investimento reduzido, facilidade no transporte dos rebanhos, existe uma procura muito grande nas áreas mineradoras e oferta de escravos essenciais para a atividade econômica. Aqui, a oferta de escravos elimina a alternativa B. Já falamos, a aula está gravada, é só voltar, que na pecuária nós não teremos a necessidade da mão de obra escrava. Muito pelo contrário, na pecuária nós vamos ter pessoas que vão criar, que vão levar este gado até o mercado consumidor. Então, você quando lê, lembra que eu disse? Cada professor com a sua loucura. Aqui, ó, oferta de escravos. Quando a pecuária ela passou a se desenvolver no século XVII, o Brasil estava com uma dificuldade de obter escravos. E lá vai de novo história do Brasil. Falamos hoje que os holandeses invadiram o Brasil. Mas, além dos holandeses invadirem o Brasil, os holandeses também ficaram com as áreas que forneciam escravos. Holandeses foram para o continente africano e eles vão ter a posse justamente das áreas que forneciam escravo. Haverá uma dificuldade muito grande da obtenção de escravos. Beleza? Vamos para a alternativa C. A impossibilidade de concorrer comercialmente com os rebanhos vindo dos sertões das capitanias vizinhas, Pernambuco e Bahia, somada às condições do solo, pouca água, a dificuldade de transporte, levou os fazendeiros cearenses da área litorânea a exportarem seu gado já transformados em carne seca salgada. Essa questão está completamente correta, alternativa C. Aí eu não preciso repetir, porque nós já contextualizamos tudo isso aqui. Nós temos uma mania aqui na loja, faz o print, moço. Aqui nós temos um resumo. A ocupação do território, ela se dá com a pecuária. Mas esta pecuária terá uma atividade diferente, porque em vez de nós levarmos o gado em pé, nós vamos utilizar a carne seca. Beleza? Professor, por que não pode ser a D? A pecuária foi responsável pela ocupação do território cearense no século XVIII, desenvolvendo técnica própria de conservação da carne bovina. Desta maneira, se destacou de outras áreas nordestinas no beneficiamento da carne. Até aqui tá lindo. Industrialização, parou tudo, acabou com a questão. Exportação internacional, tá de sacanagem, moço. Ok? Desconfia quando você fazer a leitura e tá tudo muito certo. Eu
quando elaboro uma questão, eu vou jogando um bando de item correto para você ficar alegre. Geralmente, a banca, ela dá um ponto em seguida. Ela coloca uma vírgula traiçoeira, jararaca. E aí vem, meninos, a ideia da industrialização. Nós não vamos ter esta industrialização. Tranquilo, vem comigo. A produção de carne seca possibilitou a posse da terra pelo vaqueiro, que teve sua posse facilitada pelo sistema de sesmaria. No nosso edital está pedindo isso. Atenção, o cara mora em Pernambuco. Ele consegue, através da sua influência, faixas de terra, são sesmaria. Este homem, ele chega e vai contratar o vaqueiro. É o vaqueiro que vai tomar conta do gado, que vai olhar o rebanho. Só que este vaqueiro, ele não recebe salário. Ele recebe 1/4 da produção. No momento em que esse vaqueiro ele não recebe salário, ele está preso àquela produção. Dificilmente ele teria a posse da terra. Você vai perceber que ao longo da história do Ceará, você vai ter o quê? A concentração da terra. E você vai ter, no período republicano, a família Acioli. E se você pega a família Acioli, república, segundo reinado, ela sempre esteve presente no poder. E você, quando olha para o Brasil hoje, o Brasil ainda tem a concentração da terra. Porque terra, ela não é apenas pop, mas terra é poder. Tranquilo? Então, nós quando apresentamos para vocês como nós trabalhamos aqui na loja, é que nós queremos que você faça parte desse projeto. Muito obrigado, faça aqui o seu comentário, dê o seu like. Antônio Pantoja à sua disposição. Até mais, moço!